Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é sexta-feira, temos então o Evangelho segundo o Espiritismo e a nossa irradiação. Vamos estudar. Sempre que podemos, lembramos de agradecer. Sempre que lembramos, vamos agradecer. Mas nem sempre, ó Pai, temos a grandeza de agradecer por tudo e a todos. Nem sempre conseguimos alcançar o que nos faz bem e aquilo que, por mais belo que pareça, só vai nos fazer mal. Que possamos assim ensejar, que sejamos e continuemos a ser auxiliados para aprender a escolher, para aprender como nos comportar. Que possamos agora ter conosco o Mestre Jesus, os mentores, a espiritualidade amiga e os irmãos do plano corpóreo e espiritual para nos seguir neste estudo de hoje, para conosco estudar hoje. Que assim seja. Graças, graças, graças a Deus. Assim nós recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletâneas de preces, preces gerais, reuniões espíritas, é o item 6. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abrir os seus olhos à luz e perdoai-as como nós as perdoamos, se vierem com intenções malfazejas. Pedimos, especialmente aos mentores do trabalho, nossos guias espiritual, para nos assistir e velar por nós. Que assim seja. Graças, graças, graças a Deus. E assim nós seguimos para os nossos lembretes. Lembrando que o canal Espiritismo Motivacional é um canal que transmite embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Nós temos transmissões de segunda a quinta-feira, sendo segunda, quarta e sexta ao vivo, terça e quinta nós fazemos derivações desses estudos ao vivo. Segunda, nós temos o Livro dos Médiuns, na quarta, Livro dos Espíritos, e na sexta, o Evangelho segundo o Espiritismo, com uma breve irradiação. Na terça, nós temos o Básico do Espiritismo. Na quinta, nós temos Leituras da Vez com o livro Convites da Vida.
Isso sempre pelo YouTube e, na medida do possível, ali na marca das 19 horas. Para 2025, estamos pensando em mudar. Se você quiser deixar a sua opinião sobre isso, nos ajudará bastante. O intuito é, em 2025, voltar a replicar os estudos no Facebook, com uma semana de atraso. Então, hoje começa o Evangelho segundo o Espiritismo ao vivo e desta semana, e lá no Facebook será o mesmo estudo da semana passada, e assim a gente vai administrando. A gente já está colocando algumas tiras no Instagram, mas o intuito é voltar a colocar tiras segundas, quartas e sextas. Hoje não tem boa noite porque estamos gravando o estudo. A gente pegou aí todos os estudos de dezembro e estamos gravando. A gente já gravou a segunda, agora está sentando para gravar a sexta e já vamos sentar para gravar as quartas. Segunda porque é mais curtinho, então a gente conseguiu fazer tudo mais rápido. Sexta, porque ainda é curto, apesar de não ser tão curto quanto segunda. E aí, quarta-feira, a gente vai deixar para amanhã, porque aí a gente vai precisar de mais tempo para fazê-lo. A gente tem. Eu mexi na janela errada. A gente tem para hoje, então, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Esse capítulo 12, Amai os vossos inimigos, ele vem dividido em 7 temas e subdividido em 16 itens. A gente começou o estudo 1º de novembro e vai até 24 de janeiro nessa toada. Para hoje, nós temos as instruções dos espíritos, é o item 11, o duelo. Item 11, parágrafo 1º, a gente segue. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto, com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar. Nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhes arranhaduras. Umas e outros lhe roçam a epiderme, sem o ferirem, nem o impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. A gente olha assim e diz: que analogia eu tenho de tudo isso? A analogia que eu tenho são 2 crianças ali pela volta dos 5 anos, digladiando ali, querendo se bater e debater. Quando a gente separa a briga e vai buscar os motivos, são motivos que você, que está mais adiantado, que tem um pouco mais de saber, você olha e diz, mas como brigar por causa disso? Como dar tanto tempo para isso? E é isso que nos traz aqui o Espírito, é isso que ele nos diz, olha, vocês se apegam a coisa pouca, querendo muito. Gente, não tem como eu estar no erro e querer que me venham aplausos pelos acertos. Não vai, eu estou no erro. E quer queiramos ou não, vingança é erro, não perdoar é erro. Pensar só em você é erro. Não aceitar que o outro é igual a você por ser seu irmão
é erro. Cada um está num nível diferente, mas na base somos todos iguais, cada um no seu processo, cada um no seu ritmo, mas somos um. E assim, a gente acaba evoluindo, a gente acaba mostrando que a gente não entendeu nada. O Mestre Jesus se prepara por um longo tempo para vir à Terra. Vem à Terra, dedica para a gente anos de ensinamento, tanto é que ele veio há 2024 anos atrás e até hoje a gente usa suas falas, usa sua visão, usa suas ideias para evoluir, mas a gente tem essa dificuldade de evoluir. E temos essa dificuldade porque a gente ainda se permite iludir por ouro de tolo. Porque aquele que fala em sua honra, aquele que fala em seu orgulho, ele está se apegando a um ouro de tolo. Porque para a evolução espiritual, e aqui eu não vou nem colocar Deus no meio da história, para a evolução espiritual nós precisamos de dois pontos, dois pontos: inteligência e moral. E o ideal é que esses dois subam juntos. Capela tinha muita inteligência e pouca moral, por isso foram exilados para a Terra e para alguns outros planetas. E vai acontecer isso de novo, porque a Terra está chegando no ponto de ter ali a sua peneirada. A gente está chegando na. Nós estamos chegando na regeneração e nem todos têm condições de ir para a regeneração. Não têm condições, vão ser levados para outro planeta. Por quê? Porque ainda dá muito mais atenção a coisas negativas do que as coisas positivas. Orgulho, honra, ainda exercem a inveja, prepotência, arrogância. Se é ele que está fazendo e você critica, pô, você tem que morrer, você está errado. Agora, se é você que está fazendo, ele vem com uma crítica ferrenha, ele vem com tudo, ele não é indulgente. A gente precisa se aproximar mais disso e se afastar mais desse homem velho que tanto nos faz errar. E para isso, eu preciso realmente dar um estalo, para isso eu realmente preciso seguir. Porque é difícil a gente pensar em perdoar o outro. Olha, a pessoa te deu um tapa, como assim você vai dar o outro lado? A tua mão é motivo de escândalo, como assim você vai arrancá-la? Não saiba a vossa mão esquerda o que deu a vossa mão direita. Como assim? Que graça tem se eu não puder contar para ninguém o quão generoso eu sou? Só que tudo isso é uma amostra clara de pouca evolução. É uma amostra clara de um espírito rebelde que se nega a aprender. A gente não está falando aqui de você, numa vida, aprender horrores. Se puder, ótimo, maravilhoso. Mas se você for devagar e sempre, trabalhando cada ponto, estudando cada ponto, tentando se melhorar em cada ponto, não tenha dúvidas, você vai avançar muito. E não tem idade para começar. Certa vez, uma amiga muito querida, com muito mais de 80 anos, disse que àquela altura do campeonato ela já não aprendia nada. Chamei num canto, muito depois do dia que ela falou, a chamei num canto, falei, você lembra aquele dia? Ela olhou para mim e falou, lembro, e eu realmente não tenho muito mais para aprender. Eu falei, engraçado, né? Somos espíritas. A característica número um do espírita é acreditar no processo reencarnatório e acreditar que a vida é uma sequência. Ela não tem fim, ela é uma sequência. Se eu acredito que a vida é uma sequência, se eu acredito que aqui eu vou passar por todos os processos de amadurecimento do corpo físico e do cérebro, eu entendo que esse processo ele é também uma constante. Se é uma constante,
Como assim eu não tenho mais idade para aprender isso ou aquilo? Como assim eu não tenho mais tempo para aprender isso ou aquilo? Uma outra amiga, também com mais de 80, contrata uma amiga nessa faixa de idade que foi professora a vida toda e diz: escuta, você não quer fazer uma graninha comigo? Ela olhou e falou: opa, claro, quero ir para o bingo, manda o que você quer. Ela falou: eu preciso estudar matemática. Uma terceira amiga chegou na casa dela, ela estava estudando lá, falou assim: o que é isso, fulana? Ah, estou estudando matemática. Ela olhou e falou: você está louca? Com mais de 80 anos, querer estudar matemática? Ela falou: então, matemática sempre foi um ponto muito difícil para eu entender. Se esse ponto nesta vida já está difícil, ele está me avisando que eu preciso trabalhá-lo. Então, que eu comece a trabalhar agora, para quando eu chegar no plano espiritual, eu poder fazer outras coisas, porque já resolvi essa. São dois pontos interessantíssimos. Um ponto, a pessoa acredita que não tem mais como mudar. No outro ponto, a pessoa diz: não, eu quero mudar. Entendeu? Você pode se apegar ao eu não tenho o que mudar na altura deste campeonato, ou eu posso, ou você pode se apegar ao ponto do eu quero mudar, eu vou mudar. Eu sou capaz. E se eu abraço toda essa capacidade, gente, não tenha dúvidas, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. A gente vai então para o parágrafo segundo, que também já é o último. Há crime no homicídio em duelo. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que tendes de seguir. Isso, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Duelo, bater boca, medir forças através de atos, mandos e desmandos, calar quando todos precisam que você fale, falar quando todos precisam que naquela hora você tem que calar. Tudo isso é resultado de duelo, tudo isso é uma espécie de duelo. Por favor, não cai nessa pegadinha. Não vale o esforço. Você vai se atrasar, você vai se. Então, tem lá, cidadão que é preparado para estas situações, vê alguém furtando e, ao invés dele seguir o procedimento, que é dar um tiro para a pessoa poder parar, ele dá um monte de tiros, se eu não me engano, 11 tiros na pessoa. E depois ainda cria toda uma história para justificar aquilo. Em duelo ou não, o homicídio é um crime aos olhos das leis divinas. Gente, a gente não está falando de Deus, Deus é amor. A gente está falando das leis criadas por Deus para que possamos evoluir. Veja, nisso, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causas próprias, em causa própria. Você já parou para pensar na profundidade dessa palavra? Sois juízes em causa própria. Você consegue alcançar o que é ser juiz em causa própria? Porque muitas vezes, e a gente precisa de fato trazer um quadro chamado O que é o que é. Nesse quadro a gente vai trazer aí só definições, a gente vai precisar fazer isso. Só definições, o que é empatia, o que é
a simpatia, o que é indulgência, o que é benevolência, o que é paciência. A gente precisa. Porque a gente não alcança, de fato, porque ver o pastor lá na frente falar é uma coisa, ver o padre lá na frente falar é uma coisa, ver o mestre falar lá na frente é uma coisa, ver o presbítero falar lá na frente é uma coisa, ver o palestrante espírita falar lá na frente é uma coisa. Mas a pergunta que fica é: o quanto você alcança dessa coisa que está sendo dita? Então, quando diz, sois juízes em causa própria, o que você entende? Ah, eu entendo que eu estou ajuizando uma causa que pesa para mim, eu vou ajuizar de uma maneira que me facilite. Quando você é juiz de causa própria, você julga para condenar. Então, se a pessoa pisou no teu pé, juiz de causa própria, quer tirar o pé dela fora. Porque imagina, como assim ela pisou no seu pé? Em sua defesa, a pessoa pede desculpas, diz que não viu, e como você é um juiz em causa própria, você não aceita pedidos de desculpa e fica ainda chateado quando ela é sincera ao dizer que não viu. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que começar a ser mais amor. Realmente pode ter sido sem querer, realmente a pessoa pode não ter visto, realmente eu não vou mais brigar, duelar, eu não vou mais trocar farpas com ninguém. Lembrai-vos de que somente vós será perdoado conforme perdoardes. Pelo perdão vos acercais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto na terra correu uma gota de sangue humano vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda se não terá implantado aí. Reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia, a guerra. Para, para pensar uma coisa. Você já visitou uma família que funciona? Todo mundo é amigo, todo mundo é irmão, tudo ali encaixa direito. Um usa as coisas dos outros sem problema nenhum. Ninguém é apegado, ninguém é egoísta. Um usa as coisas do outro. Vamos um pouco mais. Você já visitou um bairro que não funciona e um bairro que funciona? Você vai ver que o bairro que funciona, ele é cobiçado, mas ele funciona. Aí a gente chega num ponto mais assim, palpável, né? Você já visitou um país onde a cultura funciona, onde um respeita o outro, onde é tudo muito limpo, onde as leis funcionam, onde aquele que trabalha para servir realmente serve, aquele que trabalha para ser servido sabe administrar essa subserviência. Você já foi a um país assim? Você já se sentiu incomodado por estar num país assim? E quando chegou no Brasil, você começou a dizer, não, porque em tal lugar funciona, em tal lugar é assim, em tal lugar é maravilhoso, tal lugar é não sei o quê. Mas você próprio não consegue ceder àqueles lugares, né? Ultimamente tem se falado aí muito da volta que Singapura deu e saiu de um país miserável, sem povo, entre aspas, sem povo, reunindo povos de outros lugares, de outras culturas, criou o próprio povo. Tanto é que são 4 idiomas dentro de Singapura. Você tem idioma, você tem o inglês, você tem o chinês, você tem o malaio, se eu não me engano, e você ainda tem um idioma indiano, porque foram esses povos que foram lá.
Então, um homem com mãos de ferro começa a trabalhar em Singapura. E Singapura hoje é a potência que é. É a potência que é. Mas Singapura ainda tem leis estranhas. Você não pode mascar chiclete e comprar chiclete. Então, hoje, eles liberam o mascar chiclete, mas você não encontra chiclete para comprar. Você não pode fumar em determinados lugares e eles estão com a determinação de até não sei quando acabar com o fumo no país deles. Aí você vai para a Suíça, também é outra coisa extremamente organizada. Você está pronto para isso? Porque brasileiro, quando chega na Suíça, quer brincar com o cachorro dos outros, eles não aceitam. O cachorro é deles, você não tem que tocar no cachorro deles. Brasileiro, quando sai para o Brasil, para países organizados, quer brincar com a criança que está no colo do outro. Isso, em alguns lugares, gera uma grande confusão, porque ninguém quer que você tenha contato com o filho deles. O filho deles tem que aprender a ser fechado, e você não está possibilitando isso. Gente, a gente está falando aqui que aquele que não perdoa vai ter dificuldade para ser perdoado. Aquele que não entende que a clemência é irmã do poder ainda não entendeu nada. Mas, Aderlei, o que isso tem a ver com culturas diferentes? Está na hora de você entender que o que funciona você pode usar, o que é positivo você pode usar e deve usar. Deve usar. É chegada a hora de trabalhar. E é isso que nos traz aqui, e vamos um pouco mais para a gente poder entender no fechamento das ideias. Então, a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, afora a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1861. Bispo nos traz aqui muito claro. E aí talvez você diga, não, Berlim, esses livros de Kardec é tudo 1800 e pouco, o primeiro, se eu não me engano, é 1852, a gente está bem aqui para frente, já não existe mais duelo, e aí eu preciso tomar muito cuidado quando eu digo que já não existe mais duelo, já não existe mais racismo, já não existe mais discriminação por nível social, que não existe discriminação por nível intelectual. E que, ainda hoje, os títulos falam mais do que a pessoa. Tudo isso existe e existe bem. E enquanto isso existir, acredite, a gente não vai evoluir. Porque lá na frente a gente vai ter uma ideia que tudo isso era um erro, era um grande erro. Aquele que calou, na hora que podia falar, cometeu um grande erro. Aquele que falou demais na hora que tinha que calar, cometeu um grande erro. Aquele que se aproveitou da nova crescente luta contra o erro, mas entrou só por benefício próprio, vai ter que responder a si mesmo. A gente precisa ter uma consciência maior do que é duelo. A gente não pode duelar, a gente não vai duelar, a gente tem que largar essa ideia, mas a gente tem que entender que duelo nem sempre é tantos passos para lá, para cá, virou e atirou. Existem outros tipos de duelos que a gente precisa combater. A gente falou disso lá no começo, qualquer coisa, volta o vídeo e dá uma olhada. Gente, a gente estudou o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos.
a gente tem o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, dividido em 7 temas, 16 itens. A gente começou 1º de novembro e vai até 24 de janeiro. A gente agradece imensamente a todos, mas vamos para uma breve prece e depois voltamos para um mais breve ainda. Tchau. Agradecemos todo o cuidado que a espiritualidade amiga tem com os nossos corações, com as nossas matas, com as nossas águas. Agradecemos pela faxina espiritual que sempre é feita em nossos lares e na nossa mente. Que possamos cada vez mais ter mais, porque vamos merecer mais. Que o final de semana seja produtivo e que a gente continue de mãos dadas, seguir cada vez mais. Que assim seja. Graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através das tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefícios daqueles que sofrem males físicos e espiritual. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, é isso. A gente consegue, mais uma vez, estudar, mais uma vez, concluir todos os nossos cronogramas. A gente agradece imensamente a participação de todos, o carinho do like, o carinho das boas energias, e convida todos a estarem conosco segunda-feira com o estudo do nosso livro dos médiuns. Gente, gratíssimo, e que possamos estar aqui segunda-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer, porque estamos a caminho.